Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à costa da manhã. Estamos numa série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, aprendendo, refletindo a respeito dos princípios de como conhecer a Deus e também a sua vontade. Hoje, o princípio que nós vamos refletir é a respeito da total dependência de Deus. Refletindo então sobre a vontade de Deus para as nossas vidas e também sobre a obediência que estamos estudando nas reflexões anteriores. Hoje, então, o nosso tema central será a total dependência de Deus. Por isso, entender que a obediência faz parte deste processo de dependência, pois a obediência exige total dependência de Deus. Para que possamos, então, ser usados por Ele, para que Ele possa trabalhar através das nossas vidas. Em se tratando, então, de conhecer a Deus e fazer a sua vontade, há um outro ajuste muito necessário. Falamos dos vários ajustes, não tem como nós queremos seguir a Deus e ao mesmo tempo continuarmos no mesmo lugar, sem fazer os ajustes que são necessários. Então, para chegar a esse ponto de uma total dependência de Deus, é claro que nós precisamos fazer ajustes profundos em nossa vida. Jesus nos disse exatamente isso. Ele disse assim que o nosso relacionamento com ele seria como o relacionamento que existe entre a videira e os seus ramos. Ele afirmou que sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Se nós somos realmente servos de Deus, a coisa mais importante, diz Jesus, é permanecer num íntimo relacionamento com Ele, a fim de que Ele possa, então, realizar a sua obra através de nós. Para isso, nós precisamos aprender a depender exclusivamente de Deus. Este ajuste exige que nós, então, progridamos da posição em que trabalhamos para Deus, de acordo com as nossas, às vezes, próprias habilidades, nossos dons, de acordo com aquilo que gostamos ou não gostamos, através dos nossos alvos, a ponto em que nós precisamos ser totalmente dependente deles, de Deus, da atuação dele e dos seus recursos. Isto é um ajuste muito importante que nós precisamos fazer. Deixar de depender das nossas próprias habilidades, dos nossos gostos, criando os nossos próprios alvos e sermos totalmente, então, ajustados a ele. É muito importante e não é fácil nos ajustarmos a este princípio de sermos totalmente dependentes de Deus, porque a gente tem um veneno terrível em nossos corações chamado orgulho. Assim como eu digo, eu não quero depender de ninguém, eu também estou sinalizando que eu não dependo de Deus. Então, esse orgulho de não querer depender, de não querer pedir ajuda, isso tudo é o que realmente atrapalha de nós termos um relacionamento de dependência com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus determina o nosso relacionamento com as outras pessoas. Mas quando nós entendemos e nos ajustamos a buscar realmente um relacionamento de total dependência com Deus, então nós podemos ser usados por Ele e também para seus propósitos divinos, não os nossos, mas os dele. Nós vamos ver aqui alguns textos sobre a importância, então, de uma vida de total dependência de Deus. João 15, versículo 5, nos diz assim: Eu sou a videira
vós sois as varas ou os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 nos diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e é a sua graça para comigo nunca foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Em Gálatas, capítulo 2, 20, Paulo continua dizendo como era o seu relacionamento de total dependência com Deus. Ele diz assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Já Isaías, capítulo 14, 24, Deus nos diz assim, o Senhor dos exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, a soberania de Deus é os planos de Deus que vão ser realizados nessa terra, independente do homem recusar, aceitar que existe um Deus. Aceitar. Então, enquanto ele não entende, não aceita, ele vai lutar para tirar, né, a glória de Deus. Mas aquilo que Deus disse que vai fazer, ele vai fazer, independente do homem estar ou não esperneando e querendo mudar. Porque aquilo que Deus já determinou nos céus vai acontecer na terra. Em Isaías 41:10, ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Se Deus não atuar em nós, nada poderemos fazer de redundante no reino de Deus. Não há frutos para o reino de Deus. Sendo nós, então, crucificados com Cristo, e ele passa, então, a viver através de nós, assim poderemos atingir os seus propósitos de sua graça, né? Do seu dom, de tudo aquilo que temos recebido de graça, pela graça de Deus. Quando Deus tem o propósito de fazer alguma coisa, ele também nos dá a garantia de que isso vai efetivamente acontecer. É ele que realiza os seus propósitos e nós devemos depender dele. Se nós dependermos de outras coisas e não de Deus, em termos do reino de Deus, já estamos derrotados. Jesus disse, um reino dividido por si mesmo já está derrotado. Assim como uma casa dividida, um casal dividido, uma família dividida, por si só já estão derrotados, se eles não dependerem totalmente de Deus e permanecerem unidos a Cristo. Entendam, então, que não são os métodos que funcionam, mas é sim Deus que funciona. Nunca são as coisas que funcionam, é Ele que funciona. O método não é a chave para a realização dos planos de Deus. A chave sempre será o relacionamento dele de total e pura dependência. Deus quer que o conheçamos intimamente, profundamente, antes de fazermos qualquer coisa para ele. Então, que esta seja a nossa reflexão nesse dia. Será que estamos realmente vivendo em profunda e total dependência de Deus? Pense aí. Que o Senhor te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.